Diz o texto: a idolatria e depravação dos homens. Romanos 1, verso 18. Ajuda aí, o Ivan está ajudando algumas pessoas que estão com dificuldade. Mas gostaria que todos pudessem ler essa palavra. Diz o texto, versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus, ou o que se Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus se lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, o que fizeram? Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios e tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Verso 24: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo, ou o corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é quem? Bendito eternamente. Amém. Por causa disso, por causa de tudo isso que nós acabamos de ler, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, repito, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérvidos, sem afeição natural e sem 32 juntos. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim. Senhor, é a tua palavra digna de toda aceitação. Pedimos ao Senhor que o nosso coração, como sempre eu tenho pedido, seja e tenha um lugar todo especial para ocupar esta palavra que o Senhor nos falou e nos falará nessa noite. Seja sobre nós tua graça, o poder do teu Espírito, e leva ao nosso coração e mente cativos à tua presença, para que ninguém venha roubar as instruções que a tua palavra e o teu Santo Espírito nos trará nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar. Eu não vou me alongar, mesmo porque eu tenho o propósito de fazer algo que eu não fiz no domingo passado, em virtude da demanda de coisas que nós tínhamos que fazer, a Santa Comunhão. Mas disse o pastor Lindo que a culpa não foi de nada além do que organizou. A culpa é nossa, minha, porque se eu tivesse administrado melhor meu tempo, eu teria feito o que eu gostaria de fazer naquele dia, mas vou fazer hoje, procurando otimizar o meu tempo aqui. Deixa-me falar algo com os irmãos, que eu tenho 3 objetivos nessa noite, com essa pequena reflexão. Tenho 3 propostas para fazer os irmãos entenderem essa curta reflexão que eu vou ministrar essa noite aos irmãos. Primeiro, fazer você ser fortalecido ou se fortalecer
mais e mais no Evangelho, crendo nele. Meu desejo, meu objetivo com essa pequena reflexão é fazer com que você se fortaleça mais e mais no Evangelho, crendo no Evangelho. Por quê, pastor? Porque o versículo 16, Paulo diz que é o poder de Deus. Então, o meu primeiro objetivo é levá-los a fortalecer o coração de vocês, a levar os irmãos a crerem no poder do Evangelho, no poder transformador do Evangelho, no poder que faz com que um homem pecador, vil, um homem desprezível, um homem que a gente olha que está à margem da sociedade e de todos os valores da sociedade, você possa olhar um Deus gracioso que pega esse homem, transforma ele e coloca ele sentado ao seu lado. Segundo objetivo é fazer você não se envergonhar de professar este Evangelho. Por quê, pastor? Porque o versículo 17 vai nos falar também isso, 16, 17, que ele não pode ser envergonhado. Não envergonhe esse Evangelho. Não tenha medo, não tenha receio de professar esse Evangelho e de vivê-lo intensamente na sua vida, mesmo que com isso você pague um preço muito alto. E o terceiro objetivo dessa reflexão, e sendo assim eu finalizo praticamente com a ideia que eu tenho hoje de fazer vocês caminharem junto comigo nessa estrada e chegarem a essa conclusão que eu apresento aos irmãos, é fazer você seguir o Evangelho, não só você crer, não só você deixar de ter vergonha de professar esse Evangelho em qualquer que seja o lugar e a situação. Anuncie o Evangelho, professe ele. O que você é? Sou um cristão. No meio de um aglomerado de pessoas que fala de tudo e de todos os assuntos, possam perguntar para você em que você crê, você pode dizer: eu creio em Cristo. O que você é? Eu sou cristão. O que você segue? A fé. O que você faz? Eu sigo os passos do meu mestre, sem medo de ser posto de lado ou até mesmo envergonhado por alguém. Mas acima de tudo, irmãos, fazer você seguir o Evangelho e pregá-lo a quantos você puder. 3 objetivos: fazer você se fortalecer crendo nele, fazer você professá-lo, mesmo que seja em meio a muita opressão, e fazer você seguir e pregar esse Evangelho a quantas pessoas você conseguir pregar. Salve quantos você puder. Essa foi a frase de um homem falando para o seu aluno num filme que eu assisti, muito interessante. O texto, irmãos, que a gente apresenta hoje aos irmãos, ou nesse texto, nós podemos ver um grande dilema. O dilema do homem não está em escolher Deus ou o mundo. O dilema na minha vida, na vida de qualquer outra pessoa que está nesse mundo perdido, não está em ele escolher entre Deus e o mundo, e sim é quem ele ama, se é Deus ou o mundo. O meu maior dilema não está em eu escolher, em fazer as coisas que este mundo me pede a fazer, ou conquistar aquilo que esse mundo tem me oferecido a conquistar. O meu grande problema, o meu grande dilema, o nosso grande dilema não está em nós amarmos talvez Deus, ou não gostarmos mais das coisas, escolhermos as coisas do mundo ou de Deus. O meu dilema, o nosso dilema está em nós colocarmos isso como centro da nossa vida, centralizarmos o mundo na nossa vida, esquecendo daquilo que é mais importante na nossa vida, que é o próprio Deus. A essência do problema que leva o homem a pecar não está, irmãos, nas coisas que ele tem, ou que ele tem desejo de adquirir, ou que ele já adquiriu, ou que nós almejamos e olhamos falando assim: eu um dia vou conquistar. Quantos aqui, assim como eu, ainda não conquistaram algo que gostaria de conquistar na sua vida? Quantos? Que bom, irmãos, deseje, almeje, queira. O problema não está aí. O problema não está em você desejar conquistar, o problema não está em você desejar adquirir alguma coisa. O grande dilema desse problema que nos leva ao pecado e o afastamento da graça de Deus é quando nós colocamos o amor a isso tudo, aquilo que desejamos, que adquirimos, que sonhamos, que almejamos, acima e sobre o amor de Deus.
Aí está o grande problema. O problema está em não colocar Deus e amá-lo acima de todas as coisas. E se a gente olhar para o texto, nós vamos ver um homem preocupado com a igreja. Nós vamos fazer um paralelo entre essa carta e a carta aos Efésios, que você vai ver um pastor preocupado com a sua ovelha, um pastor preocupado com o seu rebanho. E é possível vermos Paulo aqui mostrando no texto, a partir do versículo 16 e 17, que o Evangelho está sendo apresentado como um remédio para uma doença mortal. Paulo está apresentando o Evangelho a partir do versículo 16, pois eu não me envergonho desse Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer nele, primeiro os judeus, também o grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça dele se revela no Evangelho de Cristo, de fé em fé, como está em Cristo, justo, por sua fé ele viverá. Paulo está apresentando o Evangelho como remédio para o maior problema da humanidade, que é o pecado, que separa o homem, que divide o homem. E o pecado nada mais é do que a substituição do lugar de Deus em nossa vida pelas coisas do mundo. Quando nós almejamos, não há pecado em você sonhar, pastor, eu trabalho por trabalhar, eu nem ligo porque eu ganho. Se você não liga porque você ganha, eu te passo o número da minha conta no final do culto, não tem problema. Eu não vou fazer questão de ver amanhã na minha conta entrando pagamento, pode botar até o teu CPF que eu vou agradecer muito, vou orar por você. Se você não faz questão, mas não é esse o nosso maior dilema. O nosso maior dilema não está em buscar as coisas e almejar as coisas, desejar trocar de carro, comprar um outro carro. O nosso maior problema está em substituir o lugar de Deus precioso no nosso coração por aquilo que nós almejamos e por aquilo que nós tanto queremos adquirir durante essa vida. A substituição. E foi justamente isso que nós pensamos no domingo passado. Fora isso que Daniel não quis abrir mão. Quando ele recebeu a proposta de adorar aos deuses caldeus, mudando-se para a Babilônia, sendo levado cativo, sendo ali proposto para ele uma mesa farta de iguarias, de bons vinhos. A estratégia do rei era perfeita, mas ela caiu por terra quando esse homem cheio da graça de Deus começou a mostrar que em meio à Babilônia, Deus ainda tem os seus que podem contar com Ele, e que Ele pode contar também com os seus, que dão bons testemunhos, e que transformam a vida até dos babilônicos, até do mundo, onde você for plantado, em qualquer lugar que seja, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus, para glorificar o nome dEle, e transformar o lugar que você está, para a glória dEle, como Daniel fez. Ele não quis que nada, irmãos, absolutamente nada, pudesse ser uma interferência entre ele e a comunhão que ele tinha com Deus. Ele não quis, ele não desejou. Ele olhou para as iguarias e alguém podia ter pensado assim: Daniel, tu vai perder uma boa dessa, Daniel? Tu vai perder uma mamata dessa, tu vai perder faculdade de graça, tu vai perder palácio com harém, cheio de mulher, tu vai perder bons vinhos, boas safras, tu vai perder aquela comida maravilhosa. Ele preferiu, irmãos, abrir mão de tudo para que nada interferisse na sua relação com Deus. E está aí o grande problema, o grande dilema da nossa vida, é que algumas coisas interferem a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus, e nos leva ao pecado que substitui na nossa vida, no nosso coração, o lugar precioso e inegociável de Deus. Eu vejo muitos jovens aqui, muitos jovens que, para talvez se manter dentro de um grupo, se manter vivo, não sei se eu posso dizer vivo ou morto, dentro de um grupo, na sua faculdade, no seu cursinho, ele imprime um caráter que não é dele, que não é de Cristo, e substitui o lugar de Deus tão precioso na sua vida, por uma imagem passageira, de felicidade. Não interfira, não deixe que ninguém interfira e substitua no seu coração o lugar precioso de Deus, meu jovem, meu irmão, aonde quer que você vá. Daniel olha para aquela situação e diz: nem que eu sofra, nem que eu pague o preço, nem que eu seja levado a covas dos leões, eu abro mão da minha relação com Deus. Diga comigo: eu não vou abrir mão. Está fraco demais, diga: eu não vou abrir mão, por nada nessa vida, da minha relação com Deus, em nome de Jesus.
Não abra mão. Pastor, onde a gente vai chegar aqui, nesse texto? Mas antes, eu gostei dessa frase de um certo pregador, que eu anotei num papel, mas esqueci de anotar o nome dele para dar o crédito a quem devido. Mas certo pregador disse que o pecado só entra quando Deus não mais reside ou preside o lugar em nossa vida. Deus, quando sai da presidência, do governo da nossa vida, nós abrimos espaço para o pecado dominar. O pecado só pode entrar na nossa vida, parafraseando a frase, o texto e a ideia do escritor. O pecado só pode entrar quando nós damos o devido lugar de honra ao pecado e tiramos Deus. Fora isso que Daniel disse, não só ele, mas seus amigos. Não quis interferência na sua relação. Mas você pode perder essa oportunidade, você pode ser lançado para fora desse grupo, que eu seja. O que para muitos era uma grande oportunidade, para ele era um grande perigo e uma grande oportunidade de ele perder a comunhão e as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E a gente vai olhar aqui nesse texto, tão pequeno, mas com tão ricos detalhes aqui, de aplicação para a nossa vida. Nós vamos ver como vive um homem, nesse texto. Como vive um homem quando Deus não reside mais e não preside mais a sua vida? Primeiro, versículo 21. Como é que esse homem vive quando Deus não reside e não preside mais em sua vida? Diga comigo, com a mente. Diga comigo, este homem vive com a sua mente obscurecida. Versículo 21 diz o texto: porquanto, tendo o conhecimento de Deus, o que diz o texto? Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Leia o restante: obscurecendo-lhes o coração insensato, verso 22 e 23, inculcando-se por inteligentes, por sábios, por sagazes, tornaram-se loucos, e que fizeram? E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Como vive, pastor, um homem quando Deus não reside mais em sua vida, quando Deus não governa mais a sua vida? Quando ele fica sem governo, a inflação sobe. Isso para lá que não é assunto nosso. Como é que vive um homem, como é que vive um jovem, que Deus não governa mais os seus sentidos, a sua vida, a sua razão, os seus pensamentos? Esse homem não consegue pensar corretamente. Diga, esse homem não pensa corretamente. O homem sem Cristo, irmãos, não só vive nas trevas, mas ele ama as trevas. É tão prazeroso estar fora do governo de Deus, que ele não só gosta de viver, ele acha legal, mas aquilo acabou ocupando o lugar que era exclusivo de Deus em sua vida. E quem disse isso? Não fui eu, foi João capítulo 3, a partir do versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, capítulo 3, verso 16, leia comigo, João, ele que disse, olha o que aconteceu, no versículo 16 ao 19, diz o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Porquanto, o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho, o Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Versículo 19, leia por favor comigo. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Um homem que perde o governo de Deus em sua vida, ele não somente, irmãos, vive nas trevas, mas ele passa a se ambientar com as trevas. Fica um dia
Uma semana sem orar. Fica um mês sem ler sua Bíblia. Sabe como é que a gente conhece um crente? Eu sei, pastor, isso não pode ser uma regra. Tudo bem que não pode ser uma regra, porque eu tenho várias Bíblias. Só que essa daqui é a minha Bíblia. E eu não dormi. A minha mulher está ali para não me deixar mentir. Eu não dormi no dia que eu esqueci essa Bíblia na igreja. Ela, meu Deus do céu, dá para você dormir? Eu falei, vou lá na igreja. Ô Jailton, procura minha Bíblia aí. Procura minha Bíblia. Eu tenho várias. Eu tenho uma que o Wagner me deu de Jerusalém, linda. Só que esta aqui é a minha Bíblia. É a Bíblia que eu comprei há muitos anos atrás, que me acompanha, toda rasgada, toda rabiscada. Nós conhecemos um crente pela sua Bíblia. Tem crente que precisa descolar as folhas da sua Bíblia. Parece que saiu agora da sociedade bíblica. Sopra assim para soltar as folhas. Dá uma sacudida nela assim para soltar um pouquinho as folhas. Leia a sua Bíblia. Porque um dia, uma semana e um mês sem você fazer isso e ver uma vida de santidade com Deus, o seu coração vai amar mais a sua carne, vai desejar mais as coisas desse mundo do que viver uma vida intensa e plena com Deus. Não só vive em trevas, mas ele ama, João disse, e eles amaram mais as trevas do que a luz. Capítulo 1 de João, versículo 10 diz, versículo 8, ele era a luz, quem? O verbo, Jesus, mas veio para que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas depois nós vamos ver João dizendo, olha, mesmo com a manifestação e com todo o amor de Deus em Cristo, pela proclamação do Evangelho da paz, pelo Evangelho que foi pregado, que foi anunciado, que desceu como o verbo, eles não quiseram a luz e amaram mais as trevas. Como vive então, pastor? Um homem que deixou Deus não mais residir na sua vida e não mais governar. Ele vive lá que está escrito em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Isto, portanto, Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico, que não mais andeis como andam os gentios. Aí ele vai mostrar um homem gentio, que anda sem Deus. Como é que ele anda? Vamos ler. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Verso 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Está acontecendo alguma coisa? Não sei. Onde Deus está? Deve estar lá na casa dele, deve estar muito ocupado agora com a porção de crente que deve estar orando a ele. Então eu não quero incomodá-lo, porque ele deve estar muito ocupado. Alheio às coisas de Deus. Fica uma semana, um mês, sem orar ao Senhor, sem dizer, Senhor, tem misericórdia da minha alma. Pastor, eu tenho certeza da minha salvação. E mesmo que eu dê um pulinho lá fora, Deus me salva. Olha para mim, não arrisca não. Não arrisca não. Pastor, eu tenho tanta certeza da minha salvação pela minha bondade, por aquilo que Deus já fez por mim, que eu vou lá fora e volto e Deus me recebe de novo. Olha para mim, não arrisca não. Pode ser que o trono onde deve ocupar Cristo seja ocupado pelo príncipe desse mundo e você goste tanto de viver numa vida longe de Deus, que você vai mergulhar nesse mundo e vai se perder. Amém? Recebe como um conselho na tua vida, não arrisca. O que acontece mais? Obscurecido o entendimento alheio à vida de Deus por causa da ignorância no que vivem, pela dureza de coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometerem toda sorte de impureza. Esse é o resultado de um homem que perdeu o prazer de Deus governar a sua vida. O que acontece? Como vive um homem quando Deus deixa de redigir ou dirigir a sua vida?
e de governar a sua vida? Segundo, verso 24 e 25, diga comigo, este homem vive, amém? Diga, este homem vive com as concupiscências dominando o seu coração. Verso 24 e 25, lá do capítulo 1 de Romanos, diz o texto, por isso o quê? Por isso aqui, do versículos 21 e 23, Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio, pelo desejo do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram, leia comigo, pois eles mudaram a verdade em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Como é que vive, pastor, um homem que ele não permite mais Deus governar e residir na sua vida? Ele vive com as concupiscências do seu coração dominando a sua vida, a vaidade dessa vida, os prazeres da carne dominam o seu coração de tal forma que esse homem sem Cristo não tem forças para agir corretamente. Ele perde a força para conseguir voltar. Ele dizer assim, pastor Arlindo, pastor Luiz, eu preciso voltar, me ajuda. Um homem que deixa não mais Deus governar sua vida, não mais reside no seu coração. Esse homem permite que o seu coração seja dominado pelas coisas desse mundo. Ele tira o lugar que era precioso de Deus, como eu disse no início, e ocupa-se agora dessas coisas do mundo, e não mais, irmãos, quer olhar para as coisas de Deus. Ele não tem forças mais para agir contra isso. Romanos 8, a partir do versículo 26, vai nos mostrar que é o Espírito de Cristo que nos ajuda em nossa santificação. Vai nos mostrar em Efésios 5, em Gálatas 5, que é o Espírito de Cristo que nos ajuda a andar dignamente frutificando. Não é simplesmente dizer eu consigo, é o Espírito de Deus que nos ajuda na nossa santificação. Quando nós estamos em luta, em tentações, em pressões como aquelas que Daniel vivera, nós precisamos contar com o Espírito de Jesus Cristo que nos santifica, nos mostrando o caminho certo. E quando nós não temos força, Ele intercede por nós, irmãos. Ele nos ajuda, Ele vê a nossa fraqueza e nos ajuda nessas fraquezas, para que nós não caiamos em tentação. É o Espírito de Cristo que me ajuda nas batalhas espirituais, como revela Efésios 6. É o Espírito de Cristo que me ajuda a fazer a vontade da minha carne, a não fazer a vontade da minha carne, que é pecar. Diga para o irmão que está do seu lado com todo carinho, é o Espírito de Cristo que te ajuda nas suas batalhas espirituais. Como vive então, pastor, um homem onde Deus não mais governa a sua vida? Ele vive com o seu coração dominado pelo desejo de pecar. Tudo que remete à vida dele, remete ao pecado. Ele substituiu a glória de Deus por aquilo que é prazeroso para ele. Mas pastor, o senhor disse que no início, que isso não tinha problema. E eu repito para você, não tem. Quando você almeja alguma coisa, quando você quer alguma coisa, quando você estuda para alcançar os seus objetivos, não há problema nisso. Não substitua o lugar de Deus por isso que você tanto deseja. Aí está o âmago do problema. O problema imediato do nosso coração é quando nós substituímos Deus por aquilo que nós tanto amamos. Então, o Espírito de Cristo nos ajuda em nossa santificação, nos ajuda a andar dignamente frutificando e ainda nos ajuda nas nossas batalhas espirituais, nos fazendo fortes para não pecar. Pastor, como vive uma pessoa que Jesus não governa, que Deus não governa a sua vida? Versos 26 e 27. Sabe como é que ele vive? Com uma vida entregue às paixões vergonhosas. Você lê o texto, você vai reler o texto. Ele vive com uma vida entregue às paixões vergonhosas. Diz o texto, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, vergonhosas, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrária à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em suas sensualidades,
cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Como vive, pastor? Alguém que deixou Deus de lado na sua vida, ele é tragado por um desejo forte de pegar e por paixões vergonhosas. Pastor, hoje a gente está correndo um grande risco de falar contrário ao que é antinatural. Mas deixa eu te falar uma coisa, até isso precisa ser uma postura de fé nossa. O que é certo, o que é errado. Não comungue com aquilo que Deus não comunga. Não diga amém para aquilo que Deus é aborrecido. Não diga que é santo aquilo que Deus disse que é imundo. Não se associe com aquilo que você sabe que desonra a Deus. Ore, e Deus pode mudar, mas não se associe. Não se associe. Pastor, como vive uma pessoa que não deixa mais Deus governar sua vida? Está no texto. Essa pessoa vive uma dura realidade de uma morte espiritual. Versículo 32, 28 até o 32, e a gente vai terminar, que eu gostaria de orar com os irmãos. Olha o que diz o texto: e por haverem desprezado o conhecimento, deixado Deus de lado, deixado Deus não mais governar e residir na sua vida, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, versículo 31, insensatos, pérvidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Leia o verso 32 comigo, por favor. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de quê? De morte, os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também as que homologam, que aprovam os que assim procedem. Pastor, como é que vive uma pessoa que Deus não mais governa? Triste. Capítulo 5 de João vai nos dizer isso, versículo 12. Mas um homem sem Cristo não tem direito à vida eterna. Ele perdeu completamente o modo de pensar corretamente, ele perdeu as forças para agir corretamente, ele perdeu praticamente as forças para viver uma vida digna, e ele perdeu o direito à vida eterna. Capítulo 5, verso 12 de João, é o texto que eu finalizo, que eu gostaria de orar com os irmãos hoje. Capítulo 5, verso 12. Eu gostaria de pedir aos irmãos para mudarem de posição. Nós vamos orar. Capítulo 5. Feche seus olhos. Permita-me orar por você antes. Curve sua cabeça. Você que está lá em cima, você pode fechar os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, baseado, Senhor, na Tua palavra, não em ideia própria, um homem que tem Cristo tem a vida. Um homem que tem Cristo tem a mente de Cristo. Um homem que tem o governo de Cristo pensa corretamente, age corretamente, vive corretamente e tem garantido na sua vida futura a salvação eterna. Nosso Deus e nosso Pai, é difícil falarmos de assuntos que vão mexer com situações na nossa vida, ou na vida de pessoas que talvez entram na tua casa, que aparentemente estão vivendo uma vida até boa,
mas que desagrada em muito o teu Santo Espírito. Porém eu sei também que há pessoas que sabem que estão vivendo esta vida, mas não têm forças para largá-la. Há pessoas que até desejam, há pessoas que até pedem: Senhor, me ajuda a me livrar desse mal e das escolhas erradas que eu fiz. Me ajuda a pensar direito, a viver direito, a agir direito, mas não tenho conseguido. Talvez nessa noite, Senhor, esta voz que ecoa neste lugar, que desde das horas da manhã tem ecoado nesse lugar, possa penetrar os corações e ouvidos dos teus servos, Senhor, e ferir o coração deles. Não ferir para sangrar, mas ferir para sarar, para fazer com que eles mudem, para fazer com que eles se transformem, vivam, ajam e pensem corretamente, Senhor. Talvez nessa noite estejam pessoas aqui entre nós, que assim como Daniel, tem lutado, tem batalhado, tem sido municiado pelo poder do Espírito Santo, para vencer as lutas espirituais, os prazeres da carne. Senhor, talvez estejam pessoas nessa noite, independente se jovem ou um pouco mais experiente, que estão sendo bombardeados, Senhor, por coisas que para eles são maravilhosas. Tem visto que é um grande laço, mas ao mesmo tempo tem sido encantado nos seus olhos. Por isso, Senhor, que é tão maravilhoso, mas conduz ao pecado e substitui a tua presença por coisas erradas. Senhor, fere nesta noite os nossos corações. Coloque a sua Bíblia no seu coração, no seu peito assim, abrace ela, diga: Senhor, que a tua palavra, diga comigo que a tua palavra, Senhor, possa ferir o meu coração e me sarar, e me limpar, e me santificar, em nome de Jesus.